E essas guerras deram uma resiliência e uma inteligência e uma necessidade de resolver problemas com o que tinha. Então a gente está falando de um país sem recursos, sem dinheiro, com pessoas estudadas, que vieram de vários lugares do mundo. E alguém já fez um estudo, se fosse... Porque no caso do espaço, a gente tem a série For All Mankind que o pessoal faz. E se a União Soviética tivesse ganho a corrida espacial? Alguém já escreveu alguma coisa? E se o Estado de Israel fosse aqui na Argentina? O que seria? Isso nunca teve. Eu acho que provavelmente seria um país avançado, talvez até mais avançado do que o atual, ou talvez não, porque não dá para saber, Sérgio, o que ia acontecer se Israel tivesse tido a experiência da independência sem guerras. Porque as guerras, apesar de serem uma tragédia, e obviamente a gente poderia escolher uma realidade sem as guerras, a guerra na região, que, de novo, ela antecede a independência de Israel, né? A guerra não é por território, a guerra é por conceito. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas falam que é por causa de território. Não é. Porque se fosse por causa de território, por que tinha guerra antes de 67? Ou antes de 48? Que nem tinha... Tinha ataques a judeus em 1920, 1929. Não tinha país ainda. Então por que tinha ataques a civis judeus? E contra-ataques depois de judeus contra árabes? E essa troca de bate-rebate que tinha entre as partes. Por quê? Porque era uma questão conceitual. Os judeus queriam um lar nacional, aquela região era vista pelos árabes como uma região 100% árabe, e, portanto, não aceitariam nada que não fosse algo 100% árabe naquela região. E essas guerras deram uma resiliência e uma inteligência e uma necessidade de resolver problemas com o que tinha. Então, a gente está falando de um país sem recursos, sem dinheiro, com pessoas estudadas, que vieram de vários lugares do mundo, que no primeiro momento a maioria eram pessoas que vieram da Europa Oriental, mas depois virou um país de refugiados, de judeus do norte da África e do Oriente Médio, que é a maioria da população de Israel hoje. Tanto que quando as pessoas falam que Israel é um país branco colonial, Israel não é um país branco e não é colonial. O sionismo é um movimento nacional anticolonial e a maior parte de Israel não é considerado branca nos elementos da branquitude europeia que a gente está... exatamente, né? Nesse elemento que a gente quer dizer. E aí, essas guerras, tanto a Guerra da Independência como a posteriori, todas as guerras simétricas que existiram entre países, né, exércitos, Israel não tinha mais armas, mais homens e nem mais dinheiro. Os árabes tinham. Egito, Síria e Jordânia tinham muito mais homens, muito mais armas e muito mais recursos. Então, como Israel conseguiria vencer uma guerra dessa sem essas três vantagens, com o que a gente chama de vantagem tecnológica? Então, Israel teve que ir atrás de uma vantagem tecnológica para conseguir estar à frente na estratégia e conseguir se defender em caso de ataque, que foi isso que aconteceu. E isso acabou gerando uma série de avanços tecnológicos dentro da área militar, que passou ao longo dos anos a ir para a questão em civil. Né? Claro, exatamente. Eu tenho essa ideia, não sei se você concorda, que tem pessoas que eu sei que concordam já comigo sobre isso aí, que já falaram, que um país para se desenvolver, e se a gente pegar aí os países hoje que são mais desenvolvidos no mundo, são países que passaram por guerra ou que têm um inimigo de fronteira. E muita gente, e eu falo isso aí, o Brasil, o problema é que a gente vive na paz total. Se a gente tivesse um inimigo forte, fronteira e guerras e tal, lógico que é terrível guerra, mas ajuda o desenvolvimento do país. Eu não sei, a Austrália passou por guerras? Austrália? Não, ela foi invadida, né? Foi o quê? Foi. Colonizada, né? Foi colonizada. Mas você pega ali, hoje, Índia, por exemplo, que é um país desenvolvido, tem guerra direto com o Paquistão ali. A China foi invadida pelo Japão 500 vezes. Estados Unidos está em guerra com o meio mundo. Ali mesmo, né? Israel, que é um país super desenvolvido em tecnologia. Mas se a gente for pensar, por exemplo, o Iraque, por exemplo, sempre teve em guerra. Mas não se desenvolveu, né? Mas não se desenvolveu. Mas ele não se desenvolveu não por causa da falta de capacidade dos iraquianos, porque os iraquianos, por exemplo, são muito bons em matemática. Sim. Muito bons. Mas é porque a região foi dividida no fim da Segunda Guerra Mundial de uma forma que contemplava os interesses ingleses, claro, e não respeitava
a natureza étnica religiosa local. Sim. Então, países foram divididos uma régua no mapa. E aí, quem está para cá ficou aqui desse lado e quem ficou desse lado. Então, o que você tem no Oriente Médio, na maior parte dos países que você vê problemas constantes, é uma falta de identidade nacional, ou que a identidade nacional é mais fraca do que a identidade étnico-religiosa. E claro, se você tem uma diversidade étnico-religiosa dentro do país, isso passa a ser mais forte do que a identidade nacional. Portanto, mais chances de ter guerra civil. Esse é o exemplo do Iraque, esse é o exemplo do Líbano, esse é o exemplo da Síria, esse é o exemplo do Afeganistão. O Afeganistão, por exemplo, não tem essa identidade nacional. Primeiro que o país é 80% montanha, é muito difícil você transitar dentro do país, não tem infraestrutura de estradas, país muito pobre. E aí é só o que manda a religião, aqui, então, você tem regiões super isoladas, e o que manda é o que a gente chama o clã. Sim. O clã dominante, as grandes famílias, e por aí vai. De todos esses aí, Israel, religiosamente, digamos assim, se é o que eu posso falar. Se eu falar besteira, você me corrige, cara. Seria religiosamente o menos radical deles todos. Não existe esse radicalismo religioso, igual tem no Iraque, que tem aqueles grupos todos, no Irã, por exemplo. Então, que é muito diferente, por exemplo, se a gente colocar o Irã e os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, por exemplo... pegamos extremos mesmo, né? Mas é que assim, os Emirados Árabes, isso é uma coisa, por exemplo, que funcionou para os Emirados Árabes, que é uma coisa esquisita. De novo, a régua que a gente usa para país aqui no Ocidente, no mundo livre, não pode ser aplicada para lá nesse sentido de a melhor regime que tem a democracia. Realmente, a gente acha que tomara que todos um dia virem democracias. Mas não é. Os Emirados Árabes é uma ditadura. Porém, a forma como eles dividiram essas 7 cidades, os Emirados Árabes são 7 cidades. Cada cidade tem um presidente, um emir, um líder. Né? Então, o emir, você tem o líder de Dubai e é diferente do líder de Abu Dhabi. E você tem um líder dos Emirados, né? Eles respeitam mutualmente essas famílias que controlam as 7 cidades. Entendi. Isso foi o que a gente chamaria de uma divisão de cantões, por exemplo. Isso poderia funcionar para resolver vários outros conflitos naquela região, mas é muito difícil, porque você precisa aceitar essa divisão. Você tem que os 7 precisam concordar de não querer controlar o outro. O Catar é isso. O Catar é menor ainda que os Emirados Árabes, é uma família. O emir do Catar, ele é o dono do país. Sim. Foi o que aconteceu. É um pedacinho de terra pequeno, com pouquíssimas pessoas. Hoje tem 300, 400 mil habitantes, que são cidadãos do Catar. O resto é tudo gente que mora, gente de fora que trabalha lá. E foi isso que aconteceu. E aí, a Arábia Saudita, apesar de muito grande, muito extensa e muita gente, quando foi dado o território da Península Arábica para a família Al Saud, a ideia era dar o controle para a família dominante de Meca, que tinha custódia dos locais sagrados, porque o fator religião era muito importante. Muito importante, né? Então deram para a família que tinha essa custódia. E por que ela tinha custódia? Porque ela descende de Maomé, a família Al Saud, que originou o nome Arábia Saudita. Então, assim, Israel é uma democracia liberal, com todos os seus defeitos e todas as suas características étnico-religiosas ou nacionais. O povo judeu, muitos aqui no Brasil entendem os judeus como religião por causa das outras religiões. Mas antes de existirem as religiões, os judeus existiam, né? O cristianismo veio depois, o islã veio depois. Então, os judeus eram uma civilização, eram um povo. Judaica que a gente fala. Exato. Né? É mais correto chamar, né? Então, exatamente. Então, antes de ser religião, era o povo. Senão, o que significa o povo hebreu que saiu do Egito? Não tinha religião judaica naquela época. Né? Os tábuas da lei, a Bíblia, a Torá, veio tudo depois da saída do... Mas quando a gente celebra o Pessah, a Páscoa judaica, que é a famosa saída do Egito, do povo hebreu escravizado no Egito, 400 anos, não existia religião judaica naquela época. E já era um povo, o povo hebreu. Então, o povo, ele dentro dessas características, Israel é um país que não é uma democracia liberal total, que nem, por exemplo, poderíamos citar aqui a Islândia, por exemplo. Entendi. Existe uma característica étnico-religiosa dentro dessa democracia que, de novo, é uma democracia liberal,
ela não é uma democracia que atinge os níveis do Freedom House, que nem a Noruega atinge ou a Suécia atingem, apesar desses países terem uma cruz na bandeira, mas, ao mesmo tempo, é um país que foi construído aos moldes da Inglaterra, da França, da democracia do mundo livre. Certo. Então você tem, apesar dessas características, na Declaração de Independência e na lei, o combate à discriminação das pessoas baseada em religião, o respeito às minorias, as religiões são todas livres, existe liberdade religiosa em todo Israel, você proibir alguém de rezar é proibido, você tem as conquistas das minorias, as conquistas dos muçulmanos, as conquistas das mulheres, as conquistas da comunidade LGBT. Mas, por exemplo, Israel, quando foi fundado, logo de cara já era uma democracia parlamentarista, as pessoas tinham direito a voto, incluindo as mulheres. Até 1972, ou 73, ou 77, não lembro exatamente o ano, as mulheres não podiam votar na Suíça. Né? Então, é um país livre. Com certeza é o país mais livre da região, é só entrar no Freedom House, não é o André que está falando, são instituições que trabalham com liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade sexual, e com certeza, dentro desses países é o país mais livre.